louvamos, Pai, nessa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Realmente o Senhor é tudo para nós. Obrigado, Pai, pela tua unção que flui nesse lugar, Pai. Somos gratos a Ti pelo privilégio que temos, Pai, de estarmos aqui com liberdade para adorar e exaltar o santo nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque não passamos por perseguição, mas nós, Senhor, somos gratos e honramos, Pai, o privilégio de estarmos em um lugar de paz, em um lugar, Pai, onde nós estamos em segurança, um lugar, Pai, onde nós podemos congregar, onde nós podemos declarar que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor manifestou a sua bondade em nossas vidas, Pai, nos trazendo para um lugar de paz. Obrigado, Senhor, porque nós estamos cheios de saúde, cheios de vida, cheios de alegria. Nosso coração resplandece a Tua luz. Obrigado, Senhor. Oh, Pai, obrigado. Você já declarou as palavras de gratidão ao seu Deus nessa manhã. Somos gratos a Ti, Pai. Obrigado pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe, Pai. Obrigado, Senhor. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor é bom. E o Senhor é bom em todo tempo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Você pode sentar, querido. O estéreo de música está liberado. Glória a Deus. Bom dia a todos, graça e paz. Oh, glória. Lembrei logo daquela música. No Santo dos Santos. Quem conhece? A fumaça me esconde. Só os olhos do Senhor para ver a gente, que é tanta fumaça. Deus amado. A máquina travou, irmãos. Quando eu vi, não deu tempo. Já estava. É bom que você vai sentir um pouco no tempo do tabernáculo. Achei que não enchia o templo. Oh, glória. Bom dia a todos, graça e paz. Já dei bom dia a você? Você já deu bom dia para o seu irmão que está do seu lado? Fala, bom dia, lindão ou lindona de Jesus. Eita glória. Sabe, irmão, essa música é muito bonita, ela fala a respeito de gratidão. Irmão, você é grato ao Senhor? Você é grato que você tem uma igreja confortável? Você tem irmãos que têm prazer em estar com você? Você tem um ambiente de comunhão? Você tem pessoas aqui que se preocupam com o seu bem-estar? Ô, glória. Pode desligar esse ventilador aí, varão, que está vindo um vento impetuoso aqui, ó. Hã? Pode deixar lá de trás. Aquele ali, ó, o Black Hawk ali, ó. Tá vindo um vento assim, ó. Rapaz, tá amarrado. Se eu estou sentindo frio, imagine quem estava aqui. Amém? Então, irmãos, a gratidão, ela move nosso coração em direção a Deus, não é? Em direção àquilo que a palavra nos dá como princípio, nos ensina como coisas boas, como um comportamento bom. A gratidão, ela direciona o nosso coração a falar corretamente igual a palavra ensina. É ou não é assim? Amém. Sabe, irmão, porque a Bíblia fala que da fonte que jorra água doce, água boa, não pode jorrar água amarga. E a gente precisa ter um pouco de cuidado para a gente não estar deixando contaminações entrarem na nossa fonte. Amém, querido? Amém. E aí eu não sou de fazer isso, mas hoje eu vou fazer. O tema da ministração, o que sai da sua boca? Sabe que às vezes a gente ora, a gente lê a palavra, a gente tem comunhão com Deus, só que aí na hora da boca a gente está agindo errado. Falando mal de alguém, falando mal dos irmãos, falando mal do governo, falando mal, seja lá do que for, da vida, reclamando da vida, ai que tá ruim, ai que esse trabalho, ai que não sei o quê. Irmãos, a Bíblia ensina a gente que se você é crente, água doce tem que sair da sua boca. Não reclamação, não queixa, não murmuração, porque, rapaz, uma coisa ruim é você estar perto de um crente que murmura o tempo inteiro. Se já é ruim estar perto do crente que murmura de vez em quando, imagine o que murmura o tempo inteiro. Amém, irmãos? E aí, o que sai da minha boca? O que sai da sua boca? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. É bênção ou é maldição? É palavra que edifica ou palavra que destrói? O que está saindo da minha e da sua boca? Provérbios 18, 21, diz assim, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. E aí eu gosto na Nova Tradução, linguagem de hoje, diz assim, ó. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida.
Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Amém, queridos? Então, a boca, a palavra diz que nós cremos e o quê? Por isso falamos. Criei, por isso falei, cremos, por isso falamos. Se você está falando errado, é porque talvez você não está alimentando a sua fé. Quando a pessoa está murmurando, é porque ela não está colocando o alimento correto para dentro. E sabe, irmãos, se você fosse ver umas fotos minhas há uns tempos atrás, você ia ver que eu não estava colocando o alimento natural para dentro, direito. Não era o certo, porque eu estava desse tamanho. Eu vi uma foto outro dia que eu... Jesus amado. Quem lembra como eu estava? Então, mas aí, graças a Deus, Deus botou algumas pessoas para cuidarem de mim no meio do caminho, e aí agora eu emagreci, minhas roupas estão todas caindo, ô glória. Rapaz, coisa boa. Por quê? Porque eu também comecei a vigiar e comecei a colocar alimentos certos para dentro de mim. Cuidado que eu tinha que ter em relação à minha saúde, eu comecei a ter esses cuidados. E cuidados também que eu tinha que ter em relação à alimentação, eu também estou tendo. Irmão, não estou dizendo para você que eu não estou indo comer um lanche no fast food de vez em quando. Claro que eu estou. Que ninguém é de ferro, né? Ô, glória, orei tanto para ter aquele Mzinho ali perto da gente, rapaz. Como é que não... Eu tenho que ir lá, rapaz, prestigiar, ver o fruto da minha oração. Mas, irmãos, só que se a nossa vida se mantiver em constante alimentação errada, o nosso corpo vai resultar daquilo que a gente está colocando para dentro. É ou não é assim? E a palavra é da mesma forma, irmão. Se a gente está se contaminando com coisas externas, a nossa boca vai dar o resultado errado. Quer ver se o crente está longe de Deus? É você parar perto dele e começa a reclamar da vida. Você pode contar que aquele crente não lê a palavra, não ora, não tem comunhão com Deus, o coração dele está longe de Deus e perto de coisas que ele quer adquirir. Isso aí é resultado. Pode fazer a conta que você quiser. Irmão, está perto de Deus, transborda a bênção. Está longe de Deus, transborda a maldição. Nunca está bom, sempre tem alguma coisa que está errada. O olho dessa pessoa sempre está focado naquilo que não está bom. É aquela coisa que a gente fala no Brasil, né? O copo está sempre meio vazio. Nunca está meio cheio. Amém, queridos? E nós não fomos resgatados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus para sermos dessa maneira, pessoas amargas, pessoas que... Irmão, é ruim estar perto de gente ruim, pelo amor de Deus. E aí, quando você está perto de um crente que tem esse comportamento ruim, é pior ainda. É ou não é desse jeito? Tiago 3, versículo 1 diz assim. Vamos abrir lá comigo. Tiago 3, 1. Oh, glória, Deus é bom. Aí você vai olhar para o seu irmão e falar assim, ó, a palavra está falando comigo. Que eu aprendi com o meu pastor que se você está recebendo essa palavra aqui, você está aqui, era para você estar aqui mesmo. Aí a gente fica assim, fulano podia estar aqui. Não, é você que tinha que estar aqui mesmo. Amém? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. NAA. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Aí eu lembro lá de Efésios 4. Os dons ministeriais, eles foram levantados para que as pessoas cheguem à perfeição. A perfeita varonilidade de Deus, não é isso que está escrito? A estatura da medida de Cristo. Então aqui, a gente lendo em Tiago, a gente vê que para a gente chegar nesse lugar, a boca tem que ser domada, já de início de conversa. Porque se é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Porque, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Então, se a gente controla a língua, se a gente doma a boca,
a gente vai chegar na perfeição de Efésios 4. Amém, queridos? Então fala comigo. Começa pela boca. Ô, glória. Pergunta ao seu irmão, já escovou o dente hoje? Vai saber se o irmão escovou ou não agora. Porque se ele falou, vai escovar o dente hoje, já sabe se já. Ô, glória. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. E aí a gente precisa entender que isso às vezes a gente não leva isso em consideração, irmãos. Infelizmente. E a gente precisa entender que a língua, a fé, ela vem através da língua. Alguém está falando fé para você, e você está falando fé para alguém. Se esse órgão estiver contaminado, irmãos, a sua fé será inoperante, porque você vai estar falando como um ovo sem conteúdo, só a casca. E quando a gente está ministrando, seja louvor, seja palavra, seja o que for, e a gente tem o coração ligado em Deus, irmãos, a gente não é como uma casca vazia. A coisa é diferente. Só que se a pessoa estiver contaminada, você consegue sentir, você não sabe por quê, mas sabe que a pessoa está muito errada com Deus. É ou não é assim? Mas esse tipo de comportamento, ele começa com pequenas coisas que são lícitas, são coisas que acontecem no dia a dia, às vezes no relacionamento de trabalho, às vezes no relacionamento familiar, às vezes no relacionamento conjugal, uma fofoquinha, um comentáriozinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que hoje não é um culto de glória a Deus, aleluia, ninguém correr, mas a chibata cantou primeiro em mim. Eu que levei a chicotada primeiro, pá! Chibata não fala aqui, não? Fala? Então, a chibata que é lá no Nordeste. Quando fala chibata, o nordestino, eita glória, já sabe logo. Ó. Aqui o nordestino aqui na frente. Ó. A Ju ali também. Ó. Né, Ju? A Nordeste é chibata. Amém, irmãos? A pancada vem primeiro aqui no pastor. Aí o pastor, como é bom, generoso, está distribuindo a pancada com vocês. Fala assim, ô glória! Deus me ama. E aí, irmãos, a gente vai falar um pouco sobre o poder das palavras recebidas. Eu quero falar sobre o poder das palavras, só que eu quero começar com essa, o poder da palavra recebida, aquilo que você está deixando entrar no seu coração. As palavras, quando elas são recebidas, elas têm o poder de moldar a nossa mente, elas têm o poder de moldar o nosso estado atual e elas podem moldar o nosso futuro. Como assim? Muitas coisas e atitudes que a gente passa e toma são geradas através daquilo que a gente está ouvindo. É ou não é assim? Vou dar um exemplo, adolescente. Adolescente é o que mais é contaminado. É muito fácil, ele está, cada hora com a contaminação é diferente. Basta um amiguinho da escola falar assim, ó, você viu o fulano de tal? Ele faz uma música, uma dancinha, não sei o quê, pronto. Ali ele já arruma uma contaminação nova para ele. Aí começa a ver o artista tal. Agora, no ano 2025, foi o dorama, né?
Dorama. Todo mundo apaixonado por dorama. Só Jesus, né, gente? Aí um monte de gente latino, europeu, apaixonado por coreanos. Primeiro, para você casar com coreano, tem que ser coreano. Eu fui lá, irmão, na Coreia do Sul. O coreano não casa com ninguém de fora, a não ser que o coreano vaze de lá. Se ele for embora de lá, aí ele talvez arrume uma pessoa de outra nacionalidade. Agora, meninas ou meninos, se vocês estão com essa pretensão, você não vai poder buscar uma coreana ou um coreano na Coreia do Sul, amém? Nem na do Norte, que para entrar lá é difícil. E aí, começou essa coisa de dorama. E se você for ver o dorama, ele é aparentemente inofensivo. Porque é um amorzinho, ai, eu amo aquele menino, ai, mas ele é casado com a megera, ai, essa mulher não sei o quê. Aí daqui a pouco a megera faz alguma coisa de ruim, aí ele vai ficar com a outra que não é a mulher dele. Aí você fala, ah, ele tinha que ficar com ele. É, ficar com a amante. Amém, irmãos? É assim que entra a contaminação. E aí você começa a achar certo, porque a esposa do rapaz era má, era certo ele adulterar, largar ela, abandonar a família, seja lá quem for, para ficar com a outra que era boazinha. Ai, tão boazinha, né? É, até ser o seu marido. Até ser a sua esposa. Aí a coisa muda, né? Porque as pessoas têm mania de defender o errado. Só porque achou bonitinho. Ah, mas a outra é tão boazinha, a mulher dele é tão má. É, irmão, só que a Bíblia fala que a casada é para sempre. Escolheu, é seu. Não é para trocar, não é para... Amém? E buscar fruta na feira, nada disso. Escolheu, é seu. E aí, às vezes, com coisinhas que a gente acha que é levinho. Rapaz, tem uma série que eu tenho uma raiva dessa série, a tal da Emily em Paris. Deus amado, eu só vejo aquele nome ali, eu já vontade de dar um míssil na televisão. E um monte de gente assistindo a Emily em Paris. Achando bonito. Aí fala de moda, fala. A Emily, eu ia falar uma coisa aqui, ainda bem que eu não falei. Sai com todo mundo. Só não sai com ela mesma, a Emily. Todo mundo passa o carro na Emily. É uma expressão, né? Todo mundo dá uma volta com a Emily. É? Todo mundo. Só quem não dá a volta com a Emily sou eu que estou do lado de cá. Mas quem está do lado de lá, irmão, todo mundo. Eu nunca vi. Aí eu fico olhando assim, aí bonitinho, Emily em Paris, na sua casa, olhando assim, ai, que coisa linda. Emily em Paris, ó, a Bíblia ensina exatamente aquilo ali, fornicação. E a gente, às vezes, está recebendo essas informações e achando que é normal. Aí, às vezes, pais e mães, você está vendo seu adolescente em casa agoniado, correndo atrás de menino, de menina. Ai, porque eu amo, eu estou apaixonado, alucinado. É. Vai lá ver o que ele está vendo. As palavras, as informações que ele está recebendo na internet estão moldando a mente dele para que ele ache que aquilo ali é normal, estão moldando o estado atual, que essa criança, às vezes, está cheia da palavra, está andando segundo os princípios de Deus, e ela começa a achar que aquilo ali é natural, daqui a pouco ela começa a buscar o que é errado. Então, molda a mente, molda o estado atual e molda o futuro, porque ela agora vai buscar uma deturpação que foi inserida na mente dela. Tudo isso começou com o quê? Palavra. Informação externa. Abra comigo em Mateus 13, versículo 1. Mateus 13:1 diz assim: naqueles mesmos dias, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Do vento. E toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 14. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. Está falando a respeito dos fariseus. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Irmãos, eu fico vendo às vezes, eu sei que é até divertido para a nossa alma a gente ouvir algumas ministrações onde o pregador ele prega com a voz diferente. Ele fala assim, eloquente, né? Tem os caras que pregam assim, né? Na internet tem até uns pregadores do Netflix aí que só Jesus. E aí, eles querem pregar poesia que enche o coração da pessoa, mas não muda a vida dela. Palavra desse jeito salva a nossa vida. Então, se a gente recebe a palavra com honra no coração, irmãos, pode nos levar para um caminho de excelência no Senhor. E aí você vê, o coração desses homens, dos fariseus, ficou endurecido. E aí o que aconteceu? O sintoma. Ouviram, mas eles não entenderam nada. E às vezes tem gente dentro da igreja que chega, senta, ouve e vai embora. Se você perguntar o que o pastor pregou, nem sabe. Por quê? Ouviu, mas o coração está longe de Deus. Então, a palavra entra no ouvido e sai no outro. Só veio aqui, cumpriu um ritual e foi embora. Com a sua consciência afagada. Mas a vida com Deus, nada mudou. E a gente sabe que nossa vida com Deus é sempre em avanço. Ela é sempre em crescimento. A comunhão, ela dá sinais de crescimento. Você começa... Eu tenho gente... Irmãos, eu tenho gente aqui que eu me alegrei tanto que eu fui na casa dessa pessoa. Quem já viu o filme O Quarto de Guerra? Quem já viu? Se você não viu ainda, veja, assista esse filme. O Quarto de Guerra. É lindo esse filme. A mulher, ela tinha um quarto onde ela orava naquele quarto. Então, ela tinha um monte de papelzinho colado pelo quarto inteiro, assim, ó. Era um quartinho pequeno e ela orava naquele quarto. E aí, aquela mulher, os motivos de oração que ela colocava naquele quarto ali que estavam pendurados foram todos acontecendo. Aí chegou um dia que ela vendeu o quarto, vendeu a casa. Quando aquele homem que era crente entra naquele quarto, ele falou, vou ficar com essa casa, porque alguém orou muito aqui nesse lugar. E aí eu fui na casa de uma pessoa esses dias, irmão. Quando eu abro uma porta, o que tinha lá? E ela falou, pastor, aqui é meu quarto de guerra, onde eu oro. E eu vi, irmãos, que alegria. Cheio de papelzinho assim, ó. Coisa mais linda. Cheio de versículo colado, uma mesinha assim. Irmãos, pelo amor de Deus. E aí você vê a vida dessa pessoa. Ela tem alegria em servir ao Senhor, em servir aos irmãos, está sempre disposta. Eu nunca vi essa pessoa rabugenta. Por quê? Porque quando você está cheio de Deus, irmão, o sorriso é costurado dentro da sua cara. Você fica assim, Às vezes as pessoas perguntam para mim, por que você está sempre rindo? Irmão, porque eu vou chorar por quê? Vou ganhar o quê com isso? Eu tenho a alegria do Senhor, irmãos. Eu não vou ficar aqui me lamuriando por causa disso, daquilo, não. Está amarrado esse negócio de murmuração na minha vida. Ô, glória. Está ficando quente aqui o negócio. Deus é bom. E aí você vê o resultado de Deus na vida dessas pessoas. Ela não está feliz porque ela está suprida disso ou daquilo. Não. Ela é feliz. Independente do estado dela. Nada pode separar ela do amor de Deus. Essa pessoa, se deixar, mora na igreja. Eu não estou dizendo que é para você morar na igreja, não, irmão. Eu estou dizendo que talvez a gente precise alinhar nosso coração para aquela alegria de quando a gente se converteu voltar a estar na nossa vida. Pensa. Eu, se deixasse, eu estava de manhã, tarde, de noite, de madrugada na igreja. Parecia um rato. Já viu um rato quando vai para uma casa? Ninguém tira o rato de lá. Eu era assim. A ponto do pastor teve que me limitar
Porque, irmãos, às vezes eu não queria nem trabalhar só para estar na igreja. Ele falava, você tem que trabalhar. Eu ia lá, deixava meus funcionários, falava, quero que vocês façam isso, isso, isso. Eu ia lá me enfiar na igreja. Irmão, não estou dizendo para você fazer isso, não. Eu estou dizendo que onde o seu coração está, o que move o seu coração é o amor ao Senhor. Se é o amor ao Senhor, você vai sempre querer agradar a Deus. É o resultado de quem está cheio de Deus, quem está se enchendo de Deus, quer sempre agradar a Deus. Está sempre buscando alguém. Quer ver uma pessoa longe de Deus? Está sempre buscando os seus interesses. Está sempre negociando alguma coisa. Regateando. Eu quero. Não, tem que ganhar, tem que conseguir, tem que não sei. Amém, irmão? Se você conhece alguém assim, sai de perto dessa pessoa. É contaminação certa. É igual o coronavírus. Você não tinha que ficar longe? Até na fila, ó, 2 metros de distância. Lembra que a fila era... Está na fila 2 metros de distância. Irmão, pega 20 dessa, ó, 20. Você não está nem perto. Que o coronavírus, o murmuronavírus pega. Versículo 16. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, vocês estão entendendo que no versículo 22 diz, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. O outro, quando chega o tempo difícil, mata a palavra, mata a semente. Por quê? Porque talvez o solo não está sendo preparado. Todo plantio começa com o quê? Com a semente? Tem crente aqui? Estão tudo quietinho. Todo plantio começa com o quê? Vou chamar o Luiz. Fala, Luiz. O plantio começa com o quê? Com a semente? Que isso, Luiz? Aí tu me quebra. Meu parceiro de colheita aí me quebra. Não dá. Aí, viu aí, ó? O plantio começa com a terra. E aí, irmãos, como você tem recebido a semente da palavra? O solo do seu coração está preparado e adubado com honra? Algumas perguntas para a gente considerar. Como que a gente está recebendo a palavra? Será que o nosso coração está adubado com honra? O solo do nosso coração está preparado? Afofado? A terra está bem preparadinha? Que irmão, vai lá plantar na terra dura para você ver se pega. Pega nada. O Luiz tem um trator que ele passa, vai cortando a terra assim, ó, vai afofando a terra. É ou não é, Luiz? Ele revira a terra para ela ficar fofinha. Como é que é o nome? Lavrar a terra. E aí, aquilo prepara aquele solo para receber. O que o Luiz está fazendo? Ele está honrando a semente que vai ser recebida. Ele não vai gastar aquilo que ele está recebendo de qualquer jeito, não. Ele está honrando como? Cuidando do ambiente para que a palavra, que a semente daquilo que ele vai plantar seja bem acolhida e dê fruto. Então, você tem preparado o solo do seu coração? Está adubando ele com honra? Está se preparando na hora de vir para a igreja? Ou só está vindo? Despertador toca lá 9 horas. Ih, está na hora de acordar. Bora, criança! Se veste, menino. Anda, cadê a roupa? Fica para um lado para o outro, igual uma maluca ou um maluco. Ai, cadê a escova? Ah, não sei o quê. Irmão, se prepara no dia anterior. Amém? Quanto tempo você tem? Qual é o prazo que você tem mais tempo? É à noite ou de manhã? À noite, irmão. Eu já organizo tudo à noite para poder... Eu, de manhã, fazia tudo rápido. Eu prefiro. Que
Que aí, se eu puder dar uma dormidinha a mais, é melhor ainda. Tem gente aqui que eu conheço que também gosta de dar uma dormidinha a mais. Eu chamo pelo nome aqui, ó. Tem uma galera aqui que eu conheço, ó. Como diz lá no Rio, mili. Então, se você ter recebido a boa semente em um solo preparado, irmão, não há possibilidade dessa semente não frutificar. Ah, pastor, mas, sabe, tá difícil. Tá passando lá em Mateus que Jesus falou. Tá difícil, os espinhos estão sufocando a palavra. Porque na hora que é para você combater a incredulidade com a palavra, você está acolhendo a palavra errada. Está recebendo a informação e concordando com ela. A Bíblia é você crer com o coração e você confessar. Isso é o quê? A fé em operação. E a incredulidade é a mesma coisa. Crer com o coração e confessar. Incrédulo, pronto. Irmão, a receita não muda. Fé, crê e confessa. Incredulidade, crê e confessa. Causa e efeito. O método de fazer, de gerar, é igual. Agora, aquilo que está fazendo essa atitude sua ser gerada é que vai causar o efeito na sua vida. Se você está recebendo a palavra, você está crendo e falando, você vai ver o efeito na sua vida. Agora, se você está só recebendo informação ruim, coisa errada, gente que só reclama da vida, eu não dou 5 dias para tu estar reclamando também. É rápido, irmão, é rápido. Porque a carne, ela gosta dessas coisas. Ela gosta da comiseração, ela gosta de... Tadinho de mim. Mas aqui não, fala, aqui não. Aqui não. Eita glória. E a honra, ela é fácil de identificar. Quando você honra alguém, você se prepara para estar com essa pessoa. É ou não é assim? Quem aqui tem alguém que honra muito? Então, se você honra essa pessoa, vamos dizer que você me honra. Aí você fala assim, pastor, você vai na minha casa jantar. Você prepara. Eu vou falar, fui na casa da Manu. Eu olhei para a Manu, lembrei da Manu. Cheguei lá na Manu, a mesa toda arrumada, tinha entrada. Irmão, tinha de tudo lá. Foi linda a noite. Tinha um cuscuz lá que, oh, glória. Aleluia. Quem já comeu cuscuz? Recheado. Eita, é de Deus, varão. Eu no Rio não sabia que isso existia não, rapaz. Vivi minha vida inteira sem comer um cuscuzinho recheado, rapaz. Me descobri em Portugal, vê se pode um negócio desse. Deus teve que me trazer para a Europa para eu descobrir essa maravilha. E aí, irmãos, cheguei lá, estava tudo preparado, a casa limpa. A Manu parecia aqueles filmes americanos. Ela com aventalzinho, toda arrumadinha. Ela, olá, pastor. Aí botou o paninho assim, como vai o senhor? Me beijou. Aí, e aí, Manu, tudo bem? Ficamos lá, as crianças arrumadinhas, tudo arrumado, irmão. Um ambiente com honra. Ela se preparou para receber aquilo que ela honrava. E você acha que foi à toa, irmão? Claro que não. Ela é boba, já fez o rema. Ela quer colher. É ou não é desse jeito? A Bíblia fala que se você honra o enviado, você recebe a recompensa daquele que enviou. Se você honra o profeta, o ministro, o pastor, o irmão, você vai receber a recompensa de Deus, que Deus enviou aquela pessoa. Se honrou a unção, você recebe da unção, irmão. Não honrou, eu tenho até cuidado, irmão. Se você não está honrando aqueles que são ungidos, os servos do Senhor, o teu irmão em Cristo, não estou falando só de pastor, não. Estou falando do seu irmão em Cristo. Se você não está honrando, tenha muito cuidado. Várias pregações eu tenho falado aqui, ó. Não negocie com o diabo, ele cobra caro. Ô, glória. Aí, eu fico vendo, irmãos, talvez a gente precise dar uma reguladinha em alguns detalhes na nossa vida. Quer ver um exemplo? Rapaz, eu nunca vi um povo para beber água e ir no banheiro igual na igreja. Na hora do culto. Na hora da palavra, então, Deus amado. Estou falando aqui não, amém, irmão? Se você se condenou, aqui não é um lugar de condenação, mas vamos vigiar. Aí eu fico vendo.
Quanto tempo tem um culto? Mais ou menos 2 horas, né? Louvor, palavra, aviso, anúncios. Aqui se fala anúncios. Palavra, anúncios, oferta, 2 horas. E aí, irmão, você vai no cinema ver Senhor dos Anéis. Quantas horas tem o Senhor dos Anéis? 3 a 4 horas. Rapaz, eu não vejo um fulano levantando para ir no banheiro. Ninguém quer andar. Se tivesse um comando, ele ia lá e dar pause no filme. Será que a gente não está honrando menos a palavra, a comunhão com o Senhor, do que a gente honra o cinema? Amém, irmãos? Porque talvez a gente não deva estar considerando o valor que tem. Tem a chamada Janela 1040, quem já ouviu falar nisso? Janela 1040 é um lugar no mapa que é o lugar de maior perseguição ao evangelho do mundo. As pessoas, elas pegam a folhinha da Bíblia, elas rasgam a Bíblia toda, rasgam as folhas, e elas compartilham páginas da Bíblia. Porque elas não podem ser vistas com nada que é do cristianismo, nada que é da Bíblia, nenhuma palavra, nenhum versículo, porque elas são mortas. E elas se reúnem em cavernas, elas se reúnem de casa em casa. Eu conheço um rapaz que ele é associado do nosso ministério. Esse rapaz, ele está lá, na Janela 1040. Irmãos, ele faz muita obra, ele resgata pessoas, ele prega, e toda hora os muçulmanos vão nas casas onde eles estavam fazendo reuniões para tentar pegar eles. E ele está lá com a família dele, pregando o evangelho. Nunca pode pregar no mesmo lugar. Ele fala assim, hoje vamos nos reunir em tal lugar. Aí ninguém manda mensagem para ninguém. É boca a boca. Hoje a reunião vai ser em tal lugar. Tá, fala para todo mundo. Aí fala com as pessoas e eles vão para lá para essa reunião. E aí eles se reúnem lá, tudo falando baixinho, com o maior cuidado para não serem descobertos. Eles estão ali pregando o evangelho. E aí, olha a perseguição, irmão. Se eles forem pegos, eles são mortos. E a gente está aqui, com todo esse ambiente preparado. Até Shekinah a gente resolve aí para a gente. E às vezes não está considerando o que está sendo pregado. Eu não gosto muito do pastor Alan. Eu não gosto muito do Vitor. Eu não gosto muito da Amanda. Eu prefiro o pastor Gui. Eu prefiro o pastor Alan. Eu prefiro você estar escolhendo um ministro que vai trazer a palavra para você. Irmãos, eu já fiz a mesma coisa, mas eu me converti, graças a Deus. Amém? Eu conto aqui, eu tinha um negócio com o pastor Josias, lá da igreja que eu fazia parte. Rapaz, aquele homem, ele ia pregar, eu ficava assim, Jesus. Uma que ele dava uma gaguejada, ele enrolava na palavra, ele embolava a língua, aquilo ali me dava um nervoso. E eu ficava agoniado sentado na igreja, irmão. Ficava assim, meu Deus. Quando ele subiu, eu falava, Senhor, hoje é o pastor Josias. Deus amado. Eu olhava para aquele homem assim, eu falava, Senhor, eu murmurava o culto inteiro, irmão, que era o homem pregando. Aí um dia, sabe por quê? Eu considerava que o poder de Deus estava onde eu achava que estava. Aí, irmão, um dia eu estava parado no canto assim, quanto isso é bom para a gente. Estava parado no canto assim, pastor Josias sentadinho lá na dele. Irmãos, profeta veio me orar, gente do ministério grande, gente grande mesmo que cura os outros, faz evangelismo, todo mundo me orava, eu nem balançava. Esse homem, irmão, ele levantou do lugarzinho que ele estava, o pastor Josias, que pregava na bacia d'água, a bacia nem mexia a água. Ele levantou do lugar que ele estava. Quando ele chegou perto de mim, ele nem botou a mão em mim, eu já caí. Bum! Falei, Deus amado, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Eu caí assim, arrastando pela parede, eu levantei assim, o caminhão que me atropelou. Irmão, aquilo ali foi uma lição para a minha vida. Eu nunca mais deixei de honrar. Tem gente que é chato pregando. Irmão, mas fica com a palavra. Eu lembro que o pai da Duda falou uma coisa aqui que foi muito boa, e realmente é verdade. Não preste atenção no mensageiro, não, preste atenção na mensagem. Porque se a gente ficar prestando atenção no mensageiro, a gente vai perder a recompensa. A gente vai perder aquilo que tem para a nossa vida.
E aí a gente fica toda hora, aí vai no banheiro, aí bebe a água, aí olha o WhatsApp, aí a rede social. Ih, irmão, pelo amor de Deus, que mundo é esse que tem que viver dando satisfação da vida para todo mundo? Hoje em dia é isso. Eu lembro de uma época que isso começou. Uma uva, comendo uma uva. Um pão, comendo um pão. Comendo não sei o quê. Oxe, tudo o que fazia tinha que postar. Agora é a dancinha, né? Agora é assim. Aí é dancinha, TikTok. Agora é dancinha. É a nova moda. Parou a comida, agora é dancinha. Irmão, que vontade é essa de aparecer? Isso é coisa que o diabo está implantando na vida. E a gente, às vezes, está achando isso normal. Sabe por quê? Porque está toda hora sendo bombardeado com essa informação. E a gente acaba achando que é normal. Ah, é normal, todo mundo faz. Cadê o Vitor? Eu vi um vídeo. Chega aí, Vitor. Chega aí, Vitor. Vitor é meu homem do teatro. O cara dava assim, aí ele chega pro... Era Paulo e Timóteo. Essa é boa, né? Aí, Timóteo chega para Paulo e fala assim, ó. Paulo, tá todo mundo recebendo oferta. Aqui é o MBA, pelo MBA. Aí Paulo olha para ele e fala assim, ó. Seu nome é todo mundo? Ai, muito bom aquilo ali, mano. Irmãos, esse negócio de todo mundo faz. Os adolescentes que devem estar aí, ó, agoniados, né? Porque eu também já fui adolescente, irmão. Eu detestava quando os amigos do meu pai falavam assim, ó, que não sei o quê, tá fazendo não sei o quê, sei que lá. E meu pai falava, tá vendo aí? Tu não vai fazer mais. Mas todo mundo faz. Meu pai sempre falou isso. Teu nome é todo mundo? Meu pai sempre falou isso comigo. Tu é todo mundo? Qual é teu nome? Aí eu, Guilherme. Então, quando o Guilherme estiver fazendo, aí você fala comigo. Rapaz, meu pai era, graças a Deus, que ele é uma bênção. Era, não, ele é uma bênção, está vivo. Graças a Deus, que velho. Gente boa. Ela conheceu, né? Mandinha conheceram. É doido, igual eu. Ô, Senhor. Ou eu sou igual a ele. Então, irmão, o que a gente tem que entender uma coisa? Isso é importante demais que você entenda. O diabo, ele é um constante semeador. Ele é um constante semeador. Ainda mais... Ela morre de vergonha. Então, assim... Morre de vergonha não, está amarrado. Ela vive eternamente. Ô, glória. Amém, irmãos? O diabo, ele é um constante semeador. Volta para cá, gente. Pelo amor de Deus. Rapaz, a vontade de zoar é forte. Isso vem no sangue do carioca. Deus amado. Está convertendo. Senhor, o sangue de Jesus sobre mim, Pai. E aí, o que ele faz, o diabo? Ele semeia na TV, na rede social, através de pessoas... Mas o solo com a maior capacidade de multiplicação é aqueles que têm, ele semeando através das pessoas que têm relevância para mim e para você. Familiar, amigo, um líder, um patrão. Essas pessoas são as que a gente mais dá relevância. Alguém que a gente olha e admira de alguma maneira, ou respeita de alguma maneira, ou honra de alguma maneira. Essas pessoas são as que o diabo mais usa para que ele possa semear coisas ruins no nosso coração. E a gente tem que ficar atento, porque quando alguém dá lugar ao diabo nessas coisas que ele faz, tem alguns sintomas, algumas coisas acontecem, alguns sinais são vistos. 7 sinais eu separei. 1, isolamento. É bom para os pais aí, ó, vocês entenderem isso. Primeiro sinal, isolamento. 2, tudo que me contraria eu afasto. 3, eu sou o coitadinho. 4, só quero me associar com quem pensa igual a mim para não haver desconforto. 5, fico frio espiritualmente. 6, me torno desagradável aos outros e começo a ser isolado por todos. Porque uma pessoa amarga, ninguém quer estar perto, não é? 7, não consigo identificar as ações do diabo contra mim e me torno uma marionete que pensa que manda na própria vida. Como já cauterizou a mente, a pessoa ela acha que ela está fazendo o que ela quer, mas ela esquece que já foi moldada lá atrás. Romanos 12:2, o que fala lá? Não vos conformeis, tomar a forma, seja, quem faz bolo aqui? Levanta a mão assim, ó. Se você tem uma forma de coração, a massa é dura ou é mole? É mole, não é?
A massa do bolo é mole. Você joga na forma de coração, vai sair um bolo quadrado? Vai sair como? Conformar. A palavra quer dizer isso, tomar a forma. Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você vê, tomar a forma você está dentro do molde de alguma coisa. E o diabo ele tem colocado os crentes dentro do molde do mundo. E aí você está vendo um monte de crente com comportamento do mundo. Aí você vai ver, a pessoa começa a ficar isolada, tudo que contraria ela não quer saber. Ah, vocês são chatos, vocês ficam perturbando a minha cabeça. Já viu algum adolescente falando isso? Porque está contaminado. Adulto também, mesma coisa, irmão. Isso é problema que não dá em cachorro, em gato, não dá em gente. Gente, a mesma fábrica. Esse é um problema que só dá na série dos seres humanos. Então, isolamento, tudo que contraria afasta, é o coitadinho. Eu não posso fazer nada. Só quero me associar com quem pensa igual a mim. É por isso que eu gosto de fulano, que fulano ele me entende. Quem já ouviu isso? Pai e mãe, então, que ouve direto, né? Aí essa pessoa não quer saber de Deus, ela se torna desagradável às pessoas que amam a ela, e aí o que acontece? As pessoas isolam ela. É ou não é assim? E aí, essa pessoa já caiu num lugar que é muito difícil de você tirar ela lá. Você tem que ter uma conversa muito séria e constante para tirá-la desse lugar. Que ela acha, e ela tomou a decisão de que agora, não, eu sou assim, e agora o ritmo é esse aí que vai ser seguido. Porque ela acha que está governando a própria vida, mas ela não está. Amém, irmãos? Ela já tem a mente cauterizada, foi moldada pelo diabo e só age daquela maneira porque o diabo já colocou ela nesse estado. E aí tem um monte de crente que está assim. Tem que fazer só o que ele quer, não pode ser contrariado. Não, ele é o coitadinho, a vítima do mundo. Ninguém me entende, ó dó. E aí, a gente tem que se atentar para isso e também começar a considerar o poder das palavras semeadas. Amém, amados? Você já entendeu que a palavra recebida é muito sério. A informação que chega para você é muito sério, é ou não é? E aí, como que a mente cauteriza? Quando aquilo que você recebe, você fala. A neurociência explica que tudo que você fala, seu cérebro trabalha para aquilo ali ser fixado. Amém, gente? Como é que um ator ele decora o texto? É repetindo. Ele pega o texto e fala, Romeu, Romeu. Aí começa a falar daquilo ali. Não é assim? Ele lê em voz alta para que o cérebro dele possa assimilar aquilo ali, associar e trazer para o armazenamento interno. E aí, eu lembro do pastor Bud. O pastor Bud, irmãos, o pastor Cauchano da mesma forma, ele nunca deixava ninguém falar negativo perto dele. Aí a gente tem algumas pessoas aqui que são assim, Patrícia, Tânia, toda hora dá uma chibata na gente, é ou não é? É ou não é, gente? Quem já conviveu com a Taninha, levanta a mão aí. É ou não é assim? A Taninha não dá a chibata na hora que você fala alguma coisa errada? Graças a Deus pela vida da Taninha. E aí, o pastor Bud, a pessoa fala assim, estou morrendo de fome. O pastor Bud fala, está morrendo de fome nada, irmão. Morrendo de fome, está um monte de gente lá na África, lá, morrendo de fome. Eles estão morrendo de fome porque eles não têm o que comer. Você está com muita fome. Ah, pastor, mas é uma expressão. É expressão nada, é uma mentira. Nem uma mentirinha de uma expressão o pastor Bud, ele deixava passar. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, eu não quero condicionar a minha mente a pensar que vivo em uma luta. Quero renovar minha mente com os pensamentos que sou vitorioso. Aquilo que falo alcançará aquilo que creio e penso. Amém. Então, o pastor Bud, irmão, ele não deixava nenhum tipo de mentira, incredulidade passar
da boca de alguém para dentro do coração dele. Ele repreendia com a palavra. Quando alguém falava assim, ai, eu estou ficando resfriado, o pastor Bud falava assim, ó, está repreendido, eu estou ficando curado, cada dia melhor, eu ando em saúde de Deus. Ele rejeitava na hora com a palavra. Ai, está difícil nada, é fácil, porque eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Porque se você concordar com a situação atual da sua vida, eu vou falar isso de ciência. Se você se conforma com a tua estação atual, você não toma atitude naturalmente para você mudar aquilo ali, porque você se conforma. Você absorve e fica com a informação. E aí o que acontece quando você faz isso? Quando alguém faz isso? Começa um pensamento compulsivo que gera depressão. Ai, todo mundo me persegue, todo mundo me persegue, todo mundo me persegue, todo mundo me persegue, todo mundo me persegue. Começa. Quando vê a pessoa está lá no fundo do poço em depressão, porque ela ficou colocando para dentro aquilo que ela tinha recebido de informação. Ao invés de rejeitar com a palavra. Só estou falando da ciência, estou nem falando de fé. Amém, irmãos? Quer ver? Vou dar um exemplo. Cheiro de peixe, né? Quando você entra na casa e alguém fritou peixe, tem como disfarçar, irmão? Tem? Não tem, irmão. Na porta o peixe te recebe. E aí, irmão, você chega num ambiente que está uma confusão, está um climão pesado, assim, todo mundo acabou de rolar um esquenta ali naquele lugar. Irmão, você chega todo alegre, senta nesse ambiente e você começa. Ai, vou embora. Não sei o quê. É ou não é assim? Mas o crente não é não, irmão. Quantas vezes eu já entrei em ambiente que o peixe estava lá fritando. E eu arranquei o peixe do óleo e falei, vamos alegrar nisso aqui, rapaz. Que negócio é esse? Você está revoltado da vida aí? Você briga aqui, parece que vocês nem são crentes, rapaz. Vocês são tudo bênção, vamos embora. E eu mudei aquele ambiente. Você é feito não é para fritar peixe, não, é para mudar o ambiente, irmão. Crente que vive rixoso, adora a confusão, coisa chata, velho. Pelo amor de Deus, eu detesto estar num ambiente assim, gente. Toda hora tem pessoa enjoada. Eu não gosto, irmão, gosto de alegria. Está amarrado, eu não cresci numa casa de murmuração, não. Lá em casa era festa direto, todo mundo era feliz. Até que deu B.O. lá deles, meu pai e minha mãe, mas até então... Mas eu fui criado num ambiente feliz, irmão. E eu gosto de estar num ambiente feliz. Por isso você vê aqui na igreja, o pessoal não fica de cara feia, não. Só os que têm a cara feia mesmo, mas... ainda assim são felizes. Amém? Tem uns que tem uma carranca aí que... Mas tu chega perto... Eu vou dar um exemplo que nem é cara feia. Olha o Tiagão. Chega aí, Tiagão. Tiagão não é cara feia, mas ó, fecha a cara aí, Tiagão. Fica sério aí. Tu chega perto, Tiagão? Mas, rapaz, isso aqui é só tamanho e cara. O coração aí é verdade, viu? Aí. Amém, irmãos? Já conversou com o Tiagão? Cadê os homens? Já foram lá cortar o cabelo com o Tiagão? Fazer a barba? Rapaz, é bom demais, rapaz. Tá lá no ambiente. A gente brinca, a gente ri, a gente zoa. É ou não é assim? É bom demais. E aí, graças a Deus, a igreja tem esse ambiente, irmão. Porque quer me azedar é eu chegar na igreja e o povo de cara feia. Não, só o pai que tem direito de ficar de cara feia. Mas a cara feia também passa. É ou não é? Ninguém fala que é, né? Ninguém quer, né? Amém, irmão? Que aqui ninguém... Desculpa, até babei. Ô, Senhor, tá amarrado. Aqui ninguém é obrigado a ficar aturando murmuração e cara feia de ninguém aqui, não. Amém? Se alguém fizer cara feia, murmuração, você perguntou, meu irmão, comeu uma bala azeda? O que foi que você tá? Chupou limão? Eu pergunto logo, quem que é que você tá com essa cara aí? Não, tô nada não. Ah, não tá não? Então faz assim. Eu faço, até pro louvor, né? O louvor quando tá cantando aqui.
se esquecer de rir, eu não faço assim? Eu fico dali fazendo assim. Porque às vezes eles estão cantando sério. Eu fico assim. Amém, irmão? Parece que está sofrendo para Jesus. Que negócio é esse? Amém. Então vamos lá. A fé, ela é algo muito especial que a gente precisa ter um cuidado. A fé, ela é movida por aquilo que a gente fala. É ou não é assim? A gente crê na palavra e fala a palavra, irmão. Isso é andar por fé. 2 Coríntios 4,13. Eu criei e por isso falei. Romanos 10,17 fala que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra. Se você não está ouvindo a palavra, você não vai falar fé. Se você não está, fica tranquilo, irmão. Hoje é ceia, eu tenho um tempo a mais. É? Ah, para mim que você estava falando do tempo. Fica tranquila. Acho que o Luiz me pegou em 20 minutos aí. Luizão. Mas a gente já vai acabar. Então, a fé, a palavra, é o poder para que eu e você a gente possa resistir ao diabo. Que a gente possa resistir ao dia mal. É o poder que existe para que a gente possa andar de acordo com aquilo que a palavra tem. E aí, se a gente andar e declarar certo, irmão, eu nunca vi um murmurador, um reclamador ter favor de Deus. Geralmente, a pessoa, eu já vi muita gente que está com o coração quebrantado porque está lá no perrengue, está passando uma luta, aí ela está lá na luta, amassada, aí se chega a Deus, Senhor, eu te amo, me ajuda. Deus ajuda, irmão. Pior que Deus ajuda. Ainda bem que Deus não é igual o pastor Gui, que é a vontade que eu tenho. Abençoado. E aí Deus vai lá, ajuda, a pessoa se levanta, aí o que ela faz? Ela se esquece que estava lá no perrengue. Esquece da humildade e acha que é melhor que todo mundo. Irmãos, pelo amor de Deus, você foi feito para impactar as vidas e o ambiente que você está. Se o ambiente que você está vive em conflito, você precisa analisar se o seu comportamento está sendo um comportamento de crente ou de mundano. Porque às vezes as pessoas, é só ela sair do lamaçal, tirar um pé da lama e ela começa a achar que pode pisar nos outros. Está aqui, ó, na lama, até o pescoço, tira um pezinho, pronto, já acha que é o melhor do mundo. Já acha que ninguém precisa, que ela não precisa de ninguém, que tem que tirar vantagem de todo mundo, que todo mundo tem que servir, que ele é o bom. A gente não é assim e a gente não vai permitir que as pessoas façam isso com a gente e a gente não vai deixar um ambiente dessa maneira permanecer onde a gente estiver. Amém, gente? Ai, não faz isso. Ai, não sei o que lá. Ai, irmão, para com esse negócio. Ai de você não vem para perto de mim, não. Mistério de música pode subir. Então, o que a gente vai fazer? Tiago fala que a gente resistindo ao diabo, é ou não é assim? O que vai acontecer? Ele vai fugir de você, não é? O que Jesus fez para resistir o diabo? Você não viu Jesus no deserto falando assim, ó, transforma o pão. Eu não. O anjo vai vir. Você não viu Jesus reclamar. Você não viu Jesus sair no braço com o diabo. Você não viu Jesus querendo ofender o diabo. O que Jesus fez? Ele falou a palavra. Resistir ao diabo é você falar a palavra para ele. Porque o que tem poder contra o diabo? É a palavra de Deus, irmãos. Você está querendo sair no braço com alguém que você não precisa nem fazer força. A Bíblia fala que ele já é derrotado. E aí você está brigando com alguém que já está derrotado. É só você falar, seu lugar está aqui, na palavra, você é derrotado. Não tem assunto com você. Foi o que Jesus fez. Quando Jesus resistiu com a palavra, o que aconteceu depois que ele resistiu com a palavra? O diabo foi embora e os anjos serviram a ele. E tem gente querendo que os anjos sirvam na murmuração. O anjo está ali, só esperando. Então, quando acabar o ciclo, estou indo aí, estou pronto. E aí tem gente que só murmura, não semeia bem na vida das pessoas,
não dá amor para ninguém, vive reclamando, não cultiva um relacionamento familiar, não cultiva um relacionamento com os amigos, vive isolado, e aí está querendo que o anjo vá lá levar a bênção. Irmão, o anjo só vai quando o diabo foge. O diabo foge e ele vem te servir. Mas o diabo só foge quando a palavra chega. Amém, irmão? É porque às vezes a gente quer trazer uma poesia para o lugar. Não tem poesia não, a palavra é assim, ó. Sabe qual é a melhor versão da Bíblia? Lida e praticada, não tem fantasia. Você lê aqui, está tudo explicado. Ah, não estou entendendo. Bota outra versão, irmão. A outra versão ela vai te explicar melhor, vai estar numa linguagem mais fácil de ser interpretada. Mas a poesia não tem não, irmão. Amém? Para não dizer que não tem, vai lá e tem os livros poéticos no Antigo Testamento. Né? Eu ia falar aqui um negócio, mas um para os casais, o outro não. Amém? E aí, o cuidado é, aquilo que você está colocando para dentro, você vai botar para fora. Aquilo que você está se enchendo, na hora que o diabo vier, na hora que alguém vier, irmão, que o diabo, se ele não mandar uma luta, um desafio, ele vai mandar o secretário. Ou ele vem, ou ele manda o secretário para atazanar você. Amém? Quem sabe o que é atazanar? Essa palavra vem de atenazar. Tenaz é aquele negócio que pega a brasa. Ele vem, ó. Quando ele não vem, ele traz o secretário, ele manda o secretário. Ó, vai lá no meu nome lá perturbar o fulano lá. Vamos ver onde é que ele está. Aí ele vem, aquele chefe. Tu sabe que fez tudo certo. Está ali trabalhando com o coração. Aí o chefe fala, o que está fazendo aí? Isso aí era para tu fazer? Ah, era? Quem mandou? Fulano? Ah, tá bom. Aí ali, o que ele foi fazer? Nada. Falou o quê? Nada. Mas o diabo mandou uma sementinha. Aí ali que a pessoa fala assim, ó. Cara chato, rapaz. Veio aqui só para perturbar minha cabeça. Cara, tô aqui no meu canto trabalhando, vem outro enviado do diabo lá, me encher a minha cabeça aqui. Ah, perturbar outro, pronto. Recebeu a informação, acolheu a informação e, ó, tá só semeando pro diabo, ó. O diabo, eita, aquele ali eu tenho colheita, ó. Coisa boa, ó. Só um negocinho, ó, já foi lá, tá me dando tudo agora. Eita, falei ou não? Amém, irmãos? Que o que o diabo quer, ele quer rotular a mim e a você. Ainda mais se alguém que está lá, que ele está usando, tiver informação de que tu é crente. Aí que o negócio piora. É você saber, as pessoas saberem que você é cristão, começa. É crente, ó. Ah lá, tu não é cristão? Tu não segue a Bíblia? Rapaz, eu nunca vi povo para conhecer a Bíblia do que o ímpio. Para acusar o crente é uma beleza, né? Mas aí o que você está fazendo? Está recebendo? Está acolhendo a informação dele ou você está falando com a palavra? Ei, irmãos? Fique com a palavra. Fala para o seu irmão, fica com a palavra. Então a gente precisa entender que aquilo que Deus ordena deve ser cumprido. Irmãos, Deus falou para você, fale a palavra, seja bênção, que da sua boca jorre água doce. Eita glória, fiquei com a voz assim meio de... Que da sua boca jorre água doce, que você seja uma bênção para o ambiente onde você está, que você seja uma bênção na sua família. Para com esse negócio de ficar arrumando briga, confusão, tititi, em tudo que é lugar. Tá azedo? Vai fazer um esporte radical. Vai no ginásio, vai socar o saco de soco lá, que eu não sei como é que chama aqui. Saco de pancada. É? Saco de boxe. Vai lá, dá um soco lá no saco lá, fala, ah, diabo, tem, dá nele lá, ó. Eu chego lá no ginásio, às vezes, dou um soco lá, andou, Marco? Amém, irmãos? Não deixe o diabo encontrar lugar no seu coração e na sua boca, não, irmão. Está estressado? Vai ouvir uma palavra, uma ministração sobre a alegria. Bota lá, Eliezer Rodrigues, alegria, você vai ver. Duvido que 10 minutos você não sai rindo, correndo, pulando, dançando. Você nem lembra porque você estava com raiva. Amém, gente?
E eu quero finalizar com isso aqui, Efésios 4, 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O crente, quando murmura, ele entristece o Espírito Santo de Deus. O crente, quando vai reclamar, vai falar bobagem, está entristecendo o Espírito Santo de Deus, o qual selou você, já te marcou para o dia que Jesus chamar a gente ir embora para lá com Ele. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém, irmãos? E eu já falei tudo que eu tinha que falar. E eu queria chamar você para ficar de pé. Chamar o diaconato para servir logo a ceia. Que a gente vai celebrar. Amém? Irmão, se tinha alguém triste aqui hoje, vai sair feliz. Ô, glória! Pode servir. Fique à vontade. Nada me fez vencer, eu estava perdido, pecador. Quando achei que era o fim, Jesus Cristo conheci e descobri que eu não estava só. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Oh, oh, oh. Não posso duvidar, nele minha fé está, as amarras se foram, não existem mais. As cargas que carreguei, a Cristo entreguei, agora sou livre para cantar. Enquanto eu respirar, sua salvação irei cantar, pois o perdido encontrou um lar. Manter esse ritmo aí. A gente vai celebrar essa música, irmão. A ceia, ela fala de comunhão. A ceia, ela fala de amor, de cuidado. Que Paulo, quando ele estava falando lá em 1 Coríntios 11, ele está falando a respeito de um povo que tinha poder, que tinha unção, um povo que manifestava a glória de Deus, só que era um povo que não estava cuidando do seu próprio povo. A família de Deus que não estava cuidando da família. E aí Paulo fala, lá no final, que muitos estavam doentes e outros já tinham até morrido, por falta de cuidado. Amém, irmãos? Então, que essa frase fique guardada na sua cabeça, na sua memória. Eu sou uma fonte doce. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui para você, na verdade duas. Que resultado as minhas palavras têm produzido na vida das pessoas?
edificado, tem inspirado, tem sido doces? E aí a gente precisa entender que pequenos hábitos corrompem ou purificam o nosso caráter e o dos outros. Pequenos hábitos, irmãos. Mentirinha, depreciação, desonra, desvalorização vestida de crítica. Não, estou só falando para te ajudar. Até brincadeira, tudo isso corrompe e não constrói. Tem que ter cuidado. E aí, mãe, pai, a palavra de vocês tem muito peso para os seus filhos. É só vocês lembrarem da infância de vocês. Quando o pai e a mãe de vocês falavam alguma coisa pesada para vocês. Algo que talvez no momento de raiva eles estavam falando, mas para eles era só um momento de raiva, não era o que estava no coração deles. Só que para você te feriu muito. E às vezes a gente não está se atentando, está agindo da mesma forma que a gente condenou uma atitude nossa, uma atitude do nosso pai e da nossa mãe. Então, que esses hábitos da criação, coisas que a gente teve como exemplo, irmão, fica com as coisas boas. Os maus hábitos, você falar que seu filho é isso, seu filho é aquilo, irmão, seu filho é uma bênção. Seu filho é o melhor que há. Seu filho é um sucesso, o seu marido é um sucesso, a sua esposa é um sucesso. Se a gente cultivar esse ambiente de apreciação, de honra, de valorização, a gente vai estar criando pessoas que vão mudar uma geração. Mas isso começa com pequenos hábitos. Assim como pequenos hábitos corrompem um caráter, pequenos hábitos também constroem um caráter forjado em Cristo. Eu vi um vídeo esse dia de uma menina que o pai começou a mostrar algumas fotos para ela. Quem é esse aqui? Esses funkeiros do Brasil, Anitta, esse povo. E começou, a menina olhava assim, eu não sei. Você via na cara da garota que ela não conhecia. Ela, o quê? Não sei, quem é? Não sei o quê. Aí mostrou um rapaz lá, ela falou, esse aqui outro dia eu vi, não sei aonde. Ela não sabia nem quem era. Ele falou, mas sabe quem era? Não sei. Eu passei um vídeo e ele tava. Eu acho que ele é um rapper. O cara nem era um rapper. Eu acho que é um rapper. E aí ela começou a passar as fotos. Aí, quem é esse? Albert Einstein. Na hora ela olhou, Albert Einstein. Quem é esse? Vincent Van Gogh. O que é isso aqui? É um átomo. O que é isso aqui? É um elétron. O que é isso aqui? Coisas que realmente edificariam a vida dela, ela sabia todas. Coisas que não edificavam a vida dela, ela não sabia nada. Irmãos, o que você está semeando na vida das pessoas? A ceia se trata disso. Jesus, ele semeou amor, cuidado, compaixão, compreensão, mas não sem a correção. Não, Jesus, ele compreendia, mas ele corrigia. Falou, eu entendo o que você está fazendo, até entendo por que você está fazendo. Só que a Bíblia ensina dessa forma. O que a gente vai fazer? A gente vai agir segundo a Bíblia? Irmãos, que a gente não seja igual... Muitas pessoas eu vi ao longo desse tempo que eu sou crente, pessoas velhas no Evangelho, velhas com hábitos terríveis, hábitos mundanos, hábitos carnais, quando essas pessoas eram para ser exemplo. A Bíblia fala para a gente procurar a sabedoria nas cães. Cães são os cabelos brancos. Não é no Vitor não, que o Vitor é novo. Mas a Bíblia fala que a gente tem que buscar sabedoria nessas pessoas, nas pessoas que são mais velhas. A sabedoria está nelas. Filho, sobrinho, não vem achando que você sabe o que é a vida, não, você não sabe não. Você acha que sabe. Eu já estive nesse lugar aí. Eu era a pessoa que mais sabia no mundo, imortal. Era o conhecedor de tudo, o dono da razão. Igual você é. Se você tiver um mundo entranhado no seu coração. Agora, se você for crente, você vai ser obediente aos pais, você vai ser um filho que dá louvor à sua família, você vai ser alguém que as pessoas vão olhar e vão elogiar os seus pais pelo seu comportamento. Se você, criança, adolescente, filho, não está levando elogios para os seus pais através do seu comportamento, é porque tem alguma coisa muito errada com você. Que você é crente e é para você fazer isso. O seu comportamento tem que reluzir a glória de Deus.
Você é muito mais especial do que dancinha de TikTok. Você é muito mais especial do que rapper, do que funkeiro, do que a amizade que só te leva para um mau caminho. Se você está ouvindo coisinha, amigo namora, não sei o que lá, que faz isso, faz aquilo. Não vá atrás dessas coisas, sabe por quê? O fim deles é você bem-sucedido e eles lá atrás, correndo atrás de sonho. Sonho que eles não semearam para construir. Porque quando a gente é jovem, a gente tem tendência a querer correr atrás de gente rebelde. É ou não é assim? Tá dando microfonia, meu microfone. A gente corre atrás de gente rebelde. Eu já fui jovem, um monte de gente está aqui, ó, já foi jovem. A gente fez a mesma burrice. E eu vou te falar, aí sabe o que acontece? É um monte de adulto cheio de arrependimento. Porque eu me arrependo de muita coisa que eu fiz. Só que hoje eu estou aqui, seu pai e sua mãe estão aí, para que você não tenha que se arrepender pelas mesmas coisas que a gente se arrepende. Namorar na hora errada, fazer coisa errada, que já é errado, não tem hora, né? Querer fazer o que quer, querer aprontar o que quer, achando que é dono da própria vida. Você não consegue nem ganhar um pão ainda, está querendo se mandar. Amém? Você é muito melhor do que os seus amigos possam estar querendo te levar a ser. Irmão, jovens, se unam com pessoas que edificam, pessoas que querem estudar, pessoas que pensam no futuro. Não se una com pessoas que só pensam no presente, não, porque elas vão viver presas no passado. Se una com pessoas que, olha, eu estou aqui hoje estudando porque eu tenho um sonho de ser médico, eu tenho um sonho de ser advogado, eu tenho um sonho de ser tal coisa, eu tenho um sonho de ir para frente. Eu hoje estou aqui me dedicando, estudando, olhando, lendo, porque eu sei que lá na frente eu vou poder ter o que eu quiser, porque eu semeei no meu futuro. E aí a gente vai tomar a ceia e a gente vai fazer uma declaração, que a nossa vida vai mudar a partir de hoje. Nós não seremos mais murmuradores, nós não vamos correr atrás de moeda, nós não seremos mesquinhos, mas nós seremos abençoadores. Ah, pastor, mas eu já sou, vai ser mais. Que a Bíblia fala que aquele que semeia, ele colhe. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Irmão, vamos derramar amor na vida das pessoas. Amém? Coma do pão e beba do cálice. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós comemos do pão, bebemos do cálice, que é um mandamento de memória, Pai, para que a gente relembre do sacrifício, que o Senhor morreu, que o Senhor se entregou numa cruz, suou até a última gota de sangue, para que nós tivéssemos direito à salvação. Isso é a ceia. Nós temos ela como um memorial do sacrifício que Jesus fez. Honramos esse sacrifício, por isso todos os meses nós nos lembramos nesse lugar desse sacrifício, do sangue e do corpo que foram entregues por nós para perdão dos pecados e redenção. Aleluia! Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E agora, você vai declarar comigo. Deus me chamou para causar um impacto no ambiente que eu estou. Eu sou mais do que vencedor. Fala para o seu irmão, você é mais do que vencedor. Amém, irmão? É para falar, irmão. Fala assim, você é mais do que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo você pode naquele que te fortalece. Eu fui chamado para impactar a nação. E você foi chamado para impactar essa nação. E agora você vai falar, eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Cadê a música? Agora vamos embora. Eu sou vitorioso. Você é vitorioso. Aleluia.